Na teleaula de hoje nós vamos entender o que são tributos e como eles se diferem das tarifas. Vamos entender para onde vai o dinheiro dos seus impostos e qual sua diferença para as taxas. Vamos conhecer também as situações em que o Estado pode realizar empréstimo compulsório para cobrir suas despesas. Você viu que é bastante coisa, né? Então presta bastante atenção que a nossa teleaula está começando agora. Mas antes, vamos entender o que as pessoas entendem por tributos. Olá, meu parceiro. E aí, mano? Tá de boa? Chega junto aí, velho. Tô E aí? preocupado, velho. Qual foi, rapaz? Eu ainda não paguei imposto de renda, velho. Oxi, a essa altura do campeonato você ainda paga imposto, velho? Você não tem medo do leão, não, porra? Oxi, que medo do leão, rapaz. O Estado que tem que ter medo da gente. Já faz mais de 4 anos que eu não pago um tributo sequer, rapaz. Oxe, eu não tô falando de tributo, não, pô. Tô falando de imposto de renda. Oxi, rapaz, é tudo a mesma coisa. Larga de ser burro. Vai estudar, vai estudar. Será mesmo que é tudo a mesma coisa? Será que é tudo a mesma coisa? Fomos descobrir o que o povo acha. Eu gostaria de saber se você tem ideias em quais situações você paga tributos. Em compras de mercadorias, eu acho. E você consegue pensar assim, algum exemplo mais específico de tributos? Em quais questões você paga no seu dia a dia? Pronto. Eu acho que seria em mercadorias, que é o mais minha rotina mais de compra de mercado, talvez farmácia, assim. E também eu lembrei agora de tipo quando você faz alguma transação em banco, às vezes sai no extrato algumas coisas ali de tributo com esse nome assim, eu acho. Acho que é assim, isso. Em que situações você acredita que paga tributos? Quase tudo no dia a dia, né? Na compra de qualquer produto, quando eu pago contas de água, luz, internet, aluguel, essas coisas. Sim. E o que para você seria esses tributos? Eu acho que é retirar do valor que eu pago de um produto ou serviço uma parte para destinar para o governo. Em que situação você acha que paga tributos? A gente paga tributo em tudo, né? Você tem algum exemplo de tributação? IPVA, IPTU, conta de água, conta de luz, ICMS, IPI, em tudo, né? Confis, FIS. E no final das contas, o que é que você acha que é tributo? Tributos são taxas que são impostas a gente, né? Por meio de como posso falar? Qualquer coisa. Rapaz, tributo na verdade é uma taxa que a gente acaba pagando devido à utilização de alguns bens e uma parte da que a gente consome acaba sendo incidido o tributo, que é para ajudar a tarifação ou ajudar, no caso, na contribuição previdenciária, na contribuição social, na contribuição estatal, né, Em que situação você acredita que paga tributos? Em quase tudo que eu compro, né? Tanto alimento como IPTU, como em tantas outras coisas, eu acredito que tem, que eu pago. E assim, o que seria tributo para você? Porque tudo a gente paga taxa, né? E isso é arrecadação para o governo, na verdade, né? Um valor, digamos que a gente, digamos, uma roupa custa R$100, mas pagamos às vezes 60 ou 50 de tributo, né? Então, quase tudo. Ainda está confuso? Vamos entender com nossa professora. Sabe o que é tributo? Tributo, taxa, imposto, são tudo a mesma coisa? Segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária e moeda que não seja sanção de ato misto, instituída por lei e cobrada por atividade administrativa plenamente vinculada. A coisa é que todo tributo tem que ser pago em dinheiro. Isso que quer dizer essa prestação pecuniária? Além disso, é importante ressaltar que esses tributos eles devem ser instituídos obrigatoriamente por lei, que tributos não são punições. Por exemplo, aquela multa que você recebe por não pagar um determinado tributo não é considerado um tributo. Cada tributo ele possui uma natureza e regramentos diferentes estabelecidos pela própria Constituição. Segundo a Constituição,
impostos, taxas, contribuições de melhorias e contribuições em geral e também os empréstimos compulsórios. O que os nossos amigos estavam discutindo era a respeito do imposto de renda, que é um imposto que vai incidir sobre a renda das pessoas, tanto para o seu crescimento da renda quanto para o crescimento do patrimônio. Eles têm que ter cuidado para não se jogarem na malha fina. E é aí que entra o leão. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Rapaz, eu tava analisando aqui, eu acho que na verdade eu acabo pagando tributo sim, viu? São tantas espécies, tantas possibilidades, tantas formas de pagamento. Até porque agora, pelo que eu pude ler aqui, eu sou até obrigado a declarar esse imposto. Mas assim, pra onde vai esse imposto? Pra onde vai? Como assim? Cara, porque eu queria saber, eu gostaria de saber pra onde vai esse imposto. Porque a gente paga tanto imposto. Eu, por exemplo, pago o IPVA caríssimo do meu Celtinha 2004, e essas ruas de Salvador tudo esburacado, é cada sinalização, é pé de coqueiro, é não sei o que, é caixa, as coisas mais mirabolantes que você puder imaginar, tudo lá pra mostrar que tem uma cratera no meio da rua. Você é burro, cara. Nossa, como você é burro. As coisas que você fala, do jeito que você fala, você é burro. Brincadeira, deixa que eu explico. Não, é por causa que quando os impostos eles são criados, eles não são vinculados a nenhum aspecto específico do Estado. Por exemplo, o Estado, quando ele recolhe o seu IPVA, ele não vai utilizar o dinheiro do seu IPVA para poder fazer reformas nas estradas, mas ele vai poder utilizar aquele dinheiro para onde ele bem entender que vai ser necessário na administração pública. Rapaz, mas peraí. Isso significa que eles podem fazer o que quiserem com o nosso dinheiro, Claro que não, bichinho. Os impostos, quando eles são criados, eles seguem lei específica. E eles, ainda mais, têm que obedecer outras leis que são complementares do Código Tributário Nacional e também da Constituição. Mas espera lá, nem todo imposto é não vinculado. Nós temos também exemplos de impostos que são excepcionalmente vinculados, como os que estão presentes no artigo 167. Mas então por que eu pago imposto sobre a coleta de lixo, sendo que eu já pago o IPTU? Tá aí. Eu também não sei. Para onde você acha que vai seu IPTU e IPVA? Para o Estado. Você sabia que paga para ter seu lixo recolhido em Salvador? Você acha que isso é imposto ou taxa? Não, eu não sabia e eu acho que isso deve ser uma taxa por causa dos serviços. Quanto de iluminação pública você usou essa semana? Mas você pode dar um número pra gente? Quanto que eu usei? De iluminação pública, não sei. Obrigada. Para onde você acha que vai o seu dinheiro do IPTU e IPVA? Bom, a gente já paga tão caro, né, nessas coisas, e não vê resultado nenhum, não vê melhoria nas ruas, não vê melhoria nas estradas. Então eu não sei para onde vai. Você sabia que você paga para que o seu lixo seja recolhido nas ruas de Salvador? Sabia sim, vem uma taxazinha lá falando na minha conta. Então, para você, isso seria um imposto ou uma taxa? Uma taxa. E você sabia que você paga pelo fornecimento de luzes nas ruas e o fornecimento em comum? Não, que absurdo. Esse governo de hoje tem que pagar por tudo tem que pagar. Exatamente. E você sabe por quanto é que você paga nesse consumo? Qual a sua parcela de pagamento? Não. Muito bom. Ficou confuso novamente? Deixa que te explicamos. Como nossos amigos já entenderam, imposto é um tipo de tributo que não está relacionado a nenhum tipo de atuação específica do Estado. Mas existe um tributo que está. São as taxas. As taxas são pagas para custear a prestação de um serviço público, mesmo que você, contribuinte, não use esse serviço. Como, por exemplo, o recolhimento de lixo, que é importante para toda a sociedade. O Estado vai fazer isso mesmo que todos nós deixemos de pagar a taxa de recolhimento. Importante ressaltar também que as taxas são pagas por serviços específicos e divisíveis. Não dá para cobrar taxa por segurança pública ou iluminação das ruas, porque a gente não tem como medir
quanto esse serviço cada pessoa utiliza. Mas nesses casos, você pode cobrar uma contribuição. Uma contribuição é outra espécie de tributo que também é vinculado. Nossos amigos não são empreendedores, então não sabem, mas as taxas também podem ser cobradas para custear a atividade de polícia do Estado, ou seja, a fiscalização. Quando você quer abrir um pequeno negócio, por exemplo, vai precisar de um alvará de funcionamento da prefeitura e vai pagar uma taxa por isso. Então, o que o nosso amigo paga pelo recolhimento de lixo é uma taxa, não um imposto, mesmo que em Salvador especificamente vinha junto do IPTU. Rapaz, mas que confusão, viu? Agora sim, me explique uma coisa. A contribuição de iluminação pública é taxa ou é imposto? Nenhum nem outro. Essa confusão toda tá na cabeça do estagiário de Bruno Reis. Porque a prefeitura não sabe quanto cada um gasta com a iluminação pública. Então, ela vai lá, cobra o COSIP, a contribuição do serviço de iluminação pública. Essas contribuições são vinculadas pela Constituição e elas servem para poder se encaixar em muito mais situações do que as taxas. Rapaz, mas essa contribuição ela é mesmo importante, ela é mesmo necessária, já que a gente paga não sei quantos mil impostos aí? É claro, Zé Bedeu. A contribuição ela serve para vários motivos, para várias finalidades. Por exemplo, o Auxílio Brasil, que o presidente que você votou implementou, é utilizado como uma contribuição. A prova, que é aplicada pela OAB, que ninguém passa também, é uma contribuição. E também a contribuição pode ser utilizada pelo Estado para poder modelar as atividades do setor privado. Rapaz, fiquei sem fôlego, viu? Mas assim, agora acabou também, né? Acabou nada, rapaz. Você acha que o que é de ruim tem que acabar? Tem como acabar, tem fim? Não, tem ainda os empréstimos compulsórios. Porra, agora que você falou de empréstimo compulsório, eu lembrei que na época de Collor, meu pai perdeu muito dinheiro. Muito dinheiro, ele teve muito dinheiro confiscado. Teu pai o quê? Eu sei que foi o teu. Pois é, mas agora as coisas são diferentes, meu amigo. Por conta da emenda constitucional 32 de 2001, esses empréstimos compulsórios, eles não podem mais ser realizados por medida provisória. Então, o que a gente sabe é que não dá mais para fazer o que Collor fez. Ah, então só isso que mudou. Mas assim, ainda dá para ter esse empréstimo, né? Não dá mais para usar esse tipo de empréstimo para poder enxugar a economia. Embora esse tipo de recurso seja previsto no Código Tributário Nacional, ele não é recepcionado pela Constituição. Então, você pode usar o empréstimo compulsório para guerra, calamidade pública, emergências, mas você não pode utilizar para poder atingir essa finalidade, para poder combater a inflação. Rapaz, que bom que essas coisas mudaram então, viu? Porque ninguém merece. Mas sabe uma coisa que eu não sei de onde vem, não sei para onde vai, e nunca só ouço o povo falar? Contribuição de melhoria. Nunca vi, nem paguei, só ouço falar. Rapaz, se você não sabe, imagine eu. A última espécie de tributo que nós veremos hoje é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria acontece quando o Estado promove alguma obra pública perto da sua casa, seja a construção de uma estação de metrô ou a melhoria de uma estrada. A ideia é que a construção dessas obras vai valorizar o imóvel do particular e logo este vai estar valendo um valor muito superior ao que valia antes. Dentro do nosso sistema tributário, o particular não pode enriquecer sem causa. Então, a ideia é que o Estado cobre uma contribuição por ter feito a melhoria naquele lugar. Mas, politicamente falando, os governantes não possuem interesse em fazer essas contribuições de melhoria. Por isso que, muitas vezes, elas não são feitas. E é por isso que os nossos colegas, nossos amigos, nunca viram, nem ouviram e só ouviram falar. Hoje nós aprendemos o que são tributos e que eles têm várias espécies. Vimos que é muito difícil passar a vida toda sem pagar tributo e que os tributos têm funções importantes no nosso cotidiano. Vimos que os impostos são tributos não vinculados, então nem adianta reclamar da sua estrada para não pagar IPVA. Eles dão aos governantes uma certa margem para aplicar os recursos arrecadados. Já as taxas são vinculadas e custeiam serviços públicos específicos e divisíveis, ou o exercício do poder de polícia da administração pública. As contribuições também são vinculadas, salvo algumas exceções.
Elas podem ser criadas para uma série de situações, dentre o custeio da Seguridade Social, as intervenções do Estado na economia e o custeio de entidades vinculadas a determinadas classes profissionais. Vimos também que os empréstimos compulsórios ainda são possíveis em situações urgentes, mas devem ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional. Por fim, a cobrança das contribuições de melhoria são prerrogativas do Estado para evitar o enriquecimento ilícito em caso de valorização de imóveis gerados por suas obras públicas. Essa foi a teleaula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por assistir a nossa aula do Telecurso 2000. Até a próxima!